Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja contigo. Eu me chamo Elmo e estou aqui, meu irmão e minha irmã, mais uma vez para trazer uma palavra, a palavra de Deus aos seus filhos, às suas filhas. E eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a se inscrever nesse canal e a também deixar o teu like e comentar nos vídeos, pois isso é importante, meu irmão, para que a plataforma entenda que tu está gostando do conteúdo e que essa palavra seja levada a outras pessoas. Também quero te convidar a ser um propagador da palavra de Deus. Me desculpe, meu irmão, que eu vou falar, mas o que vemos aí no YouTube de canais que tem diversos seguidores e canais que não tem nenhum conteúdo a passar para a tua vida. Eu não estou aqui, meu irmão, falando porque eu quero ter diversos seguidores, mas sim porque eu quero que a palavra de Deus seja propagada e chegue até o teu irmão e tua irmã que ainda não conhece, e chegue também a ti. Então, meu irmão, faz a tua parte. O Senhor irá nos cobrar. Ele não nos chamou apenas para sermos parte do seu corpo, mas para sermos trabalhadores na sua obra. Lembra da passagem em que ele fala que devemos orar para que Deus mande mais trabalhadores? Você é o trabalhador, eu sou um trabalhador do reino de Deus. Então eu te convido a propagar esse vídeo e a se inscrever no canal, aquele que ainda não é inscrito. E aos inscritos, deixar o like. E hoje eu quero falar, meu irmão e minha irmã, um tema bastante, como eu posso falar, crítico de comentarmos sobre morte espiritual. Poucos vemos falar sobre a vida espiritual nos dias de hoje, no meio das igrejas cristãs. Mas hoje eu trago essa palavra, hoje eu trago esse tema, meu irmão, a ti, para refletirmos, eu e você junto, sobre esse tema, o que a palavra de Deus nos traz quanto a esse tema de morte espiritual. Hoje, atualmente, eu vivo em Portugal, uma cidade chamada Castelo Branco, no interior. E hoje, meu irmão, eu vivencio e presencio o quanto as pessoas estão mortas espiritualmente na Europa, em Portugal. A Europa que foi o berço do protestantismo, da Revolução de Lutero, em 1517. A Europa em que as grandes igrejas e os grandes pregadores saíram, hoje está morta espiritualmente. As pessoas não creem mais em Deus. Uma parte são ateus, outras agnósticos. E outros se dizem ser cristãos e professarem sua fé em Deus, mas não a praticam. Não que no Brasil não seja igual, meu irmão. Mas o que nós vemos hoje são pessoas que só estão preocupadas consigo, com as coisas materiais, com o seu bem-estar. Eu estou dizendo isso porque são relatos de pessoas que falam. Eles acham que tudo que eles conseguiram foi com a força do braço deles, foi com a sua capacidade. Mas esqueceram de que há um Deus que dá e que pode tirar. Então hoje nós vemos que a Europa está afundada em conflitos, principalmente entre Rússia e Ucrânia. Vemos que a Europa tem passado por problemas econômicos. Mas aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã que está vendo esse vídeo, eles têm se atentado para a vida deles espiritual? Uma Europa que está entregue ao revolucionismo, a uma sociedade que se denomina como avançada, um continente que se denomina como um continente de primeiro mundo, em que as teorias humanas têm se aplicado e se diversificado cada vez mais. Mas tem esquecido e deixado de lado
a sua vida espiritual. E sabemos que lá, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, o homem caiu através do pecado. E que ao homem que caiu, lhe foi colocado como preço a morte. Mas não só a morte física, também a morte espiritual. E hoje eu quero te convidar a refletirmos nesse tema. E eu te convido a abrir lá na carta de Paulo aos Romanos. O capítulo é o 5, o versículo é o 12. Paulo vai nos dizer: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Sabemos que a morte veio através da queda do homem, de Adão e Eva no paraíso. Sabemos, meu irmão, que ao homem, como a palavra nos ensina, foi legada a morte. Mas não só Adão e Eva, mas todos os seus descendentes. E hoje estamos condenados a morrer fisicamente e espiritualmente, se não estivermos em Cristo, se não verdadeiramente entregarmos nossa vida ao Senhor e cremos que Ele tem poder para nos ressuscitar, mas não só ressuscitar o corpo físico, mas também o espírito. Quando Jesus se entregou no madeiro, meu irmão e minha irmã, Ele nos coloca mais uma vez na condição de filhos de Deus, e a aliança é restituída com Deus. A palavra nos ensina que através de um homem veio o pecado, mas também através de um homem veio a ressurreição para a vida eterna. E essa ressurreição só encontraremos em Cristo Jesus, pois sem Ele, meu irmão, não conseguiremos. Me desculpe, mas tudo que podemos fazer, todo esforço será em vão. A palavra nos ensina, no livro do profeta Isaías, que tudo que fizemos de bom não passará de trapos de imundícia para Deus. E você sabe o que significa trapos de imundícia que o profeta fala? Trapos de imundícia, alguns historiadores vão dizer que eram aqueles trapos que eram enrolados nos corpos dos mortos. Outros vão dizer que podem ser os panos que as mulheres usavam nas partes íntimas durante seu ciclo menstrual. Então, se Deus compara tudo que a gente faz de bom, meu irmão, com trapos de imundícia, quanto mais aqueles que não procuram fazer algo de bom. Então, meu irmão, queremos nós estar na presença de Deus e vivos espiritualmente. E hoje nós vemos uma igreja, infelizmente, como a parábola das 10 noivas, as 5 sábias e as 5 nécias, em algumas traduções loucas, em que mantinham as suas lamparinas acesas, mas chegou um determinado momento em que as lamparinas das 5 loucas se apagou devido à falta do azeite. O azeite que simboliza o Espírito de Deus em nossas vidas. E se não temos o Espírito de Deus, estamos mortos espiritualmente. Nós devemos refletir como igreja de Cristo. Verdadeiramente estamos vivos em Cristo? Verdadeiramente o nosso espírito está vivo ou estamos mortos, apegados às coisas desse mundo, apegados, meus irmãos, às nossas próprias vontades? A vida não é fácil de um cristão. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo e nós venceremos nele. Mas quanto à vida espiritual, o Senhor também nos alerta que o corpo está preparado, mas desculpa me corrigindo, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Meu irmão, minha irmã, o Senhor vai nos ensinar. Eu quero te convidar a abrir lá em Efésios capítulo 2, o versículo do 1 em diante.
ele vai nos dizer que somente pela graça somos salvos. A graça de Deus que é derramada sobre os céus e a terra, sobre toda a sua criação. Ou você acha que estamos aqui ainda pelo quê? Independente se tu crê ou não crê. Se formos ver na internet, no mundo, existem diversas teorias falando sobre Deus. Escutamos absurdos, mas não demos o devido valor a Ele, ao sacrifício que Ele fez, à oportunidade que Ele nos dá de sermos feitos filhos dEle, mediante o seu sacrifício na cruz do madeiro. E versículo 2 de Efésios capítulo 2 vai dizer: Ele vos concedeu a vida. Versículo 1. Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, e quando estávamos mortos ainda espiritualmente, o Senhor nos concedeu a vida, porque estávamos mortos pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Versículo 2. Nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial. Nós estamos falando de Paulo escrevendo a carta aos Efésios. Estamos falando de praticamente 2000 anos atrás, em que um homem levantado no meio do judaísmo radical, considerado o rabi dos rabis, Paulo, um homem zeloso na lei, nos escreve em que estávamos no passado, meu irmão, vivendo conforme o sistema desse mundo. Imagine hoje, o ano de 2024, no dia 21 de abril. Será que nós não temos vivido conforme o sistema desse mundo? Como cristão, como devemos agir? Que Deus nos dê sabedoria para usarmos o sistema desse mundo em favor da obra de Deus, para propagarmos Cristo enquanto há tempo, meu irmão, e também há fora de tempo, a qualquer pessoa, porque foi isso que Ele nos ordenou: pregai o Evangelho a todas as criaturas, até os confins da terra. E Paulo prossegue, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então todos que estão mortos espiritualmente, que vivem conforme o sistema desse mundo, conforme suas convicções, vivem sobre o poder do príncipe do ar. Príncipe do ar, que Paulo quer dizer, é o inimigo, é Satã, em hebraico, o acusador, que dita todas as ordens e normas deste mundo, política, cultural, econômica, em todos os segmentos desse mundo, dessa vida. Infelizmente, está sob o controle do inimigo, do acusador. Mas Paulo prossegue no versículo 3. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles. Paulo se inclui, que anteriormente ele também caminhava nesse sistema. Prosseguindo, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. E éramos por natureza destinados à ira. A ira de quem? De Deus. E outras passagens já preguei sobre o cristão ser provado e sobre a vingança, a ira de Deus que será derramada sobre o mundo. E ser morto espiritualmente é isso. É viver conforme o sistema desse mundo. É viver conforme a sua própria vontade, conforme a sua carne. E deixar de viver conforme a vontade de Deus. Mesmo sendo religioso, mesmo estando dentro de congregações, mesmo fazendo parte de grupos, se tu não verdadeiramente seguir a vontade de Deus, que está lá descrito em Romanos capítulo 8, que devemos seguir a vontade do Espírito, não da carne, pois um dia fomos mortos e hoje estamos vivos. Não adiantará de nada, meu irmão.
E ele prossegue, versículo 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio de grande amor com que nos amou. Paulo vai dizer que Deus é rico em misericórdia, abundantemente. As nossas consciências não conseguem mensurar a misericórdia e a graça de Deus. Você tem noção, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, do tamanho da graça e da misericórdia de Deus? Se hoje tu respira, se hoje tu está de pé, se hoje tu fala, se hoje tu tem saúde, é pela graça e a misericórdia de Deus. Se hoje tu tem uma casa, um carro, se tu tem bens materiais, se tu tem o que comer, se tu tem uma família, é pela graça de Deus. Mas se hoje tu está passando por dificuldade, é pela graça de Deus que tu está passando pela dificuldade. Porque se não fosse pela graça e a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos condenados à ira dele. E ele nos amou grandemente, infinitamente. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, meu irmão. Versículo 5. Deus nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Eu quero te convidar a irmos lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que vai nos comprovar, meu irmão, em que uma pessoa que está morta espiritualmente jamais vai fazer a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 vai nos falar: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Então, meu irmão, a palavra nos ensina que as pessoas que não aceitam a verdade que vem do Espírito é por não terem o Espírito de Deus em suas vidas. Então estão mortas. Está se cumprindo na vida dessas pessoas, infelizmente, a palavra de Deus, descrita lá no capítulo 3, versículo 6, em que o homem caiu e por isso ele iria morrer. Meu irmão, é tempo de nos acordarmos. É tempo de vivermos a graça de Deus abundantemente. Não coisas materiais. Porque muitos confundem a graça de Deus, a misericórdia de Deus e as bênçãos de Deus só com as coisas materiais. Mas muito mais do que material, porque ele tem poder de fazer também, de te dar o material. É o espiritual. Eu te convido, meu irmão, a viver algo novo com Deus. Eu te convido a buscar Deus infinitamente dentro do teu ser, dentro do teu coração, através dos seus ensinamentos em que Ele nos deixou na pessoa de Cristo Jesus. Através da oração, através da leitura, da meditação da palavra de Deus, através principalmente de amor a Deus sobre todas as coisas e de amor ao próximo. Pois quando cumprimos esses dois mandamentos, automaticamente os demais serão cumpridos. Não que não sejamos falhos na lei, porque somos salvos pela graça de Deus. Mas entrega a tua vida a Jesus. Aquele que está vendo este vídeo e que ainda não entregou a sua vida a Jesus. No nosso meio gospel, no nosso meio cristão evangélico, aprendemos que devemos receber Jesus como nosso Salvador. Mas quando na verdade Jesus é que tem que nos receber como seus filhos e discípulos. Lembra do ladrão na cruz? Ele reconheceu quem era Jesus. Jesus o recebeu e disse que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso. Ainda dá tempo. E para finalizarmos, nós vamos lá voltar para Efésios, no capítulo 2, aonde estávamos. Vamos
lá para o versículo 6, o Senhor vai dizer: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade conosco em Cristo Jesus. Para finalizar, aquela passagem bastante conhecida que vai nos dizer: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Adonai, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o único, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Bendito seja Elohim, Cristo, independente do nome. Bendito seja Ele que vem em nome do Senhor. Obrigado, meu irmão e minha irmã, que esteve até aqui ouvindo essa palavra. Para você que está morto espiritualmente, ainda há vida, pois a misericórdia de Deus não se esgotou e não irá se esgotar. Para você que está vivo espiritualmente, que se mantenha de pé e estenda a tua mão ao teu irmão e tua irmã que está caído. A você que está vendo esse vídeo, que Deus te guarde, te proteja e faça resplandecer sobre ti a sua face de amor. Fique na paz, meu irmão. Shalom, shalom.